vamos calcular a área da região no primeiro quadrante, delimitada por y igual a ln de x, y igual a 1 e os eixos x e y. Nós vamos fazê-lo de duas maneiras diferentes, integrando em x e integrando em y. Para explicar exatamente como esses métodos são diferentes, vamos começar pelo esboço desses gráficos. Começando pela função mais fácil, y igual a 1, trata-se de uma reta horizontal. Em seguida, y igual a ln de x, uma função logarítmica com base e, que cruza o eixo x no ponto 1,0. E tendo aqui os eixos x e y, nós conseguimos visualizar a nossa região. Vamos calcular rapidamente esse ponto de intersecção, onde ln de x é igual a 1. ln de x pode ser reescrito como log de x na base e. E utilizando as regras de logaritmos, nós podemos reescrever x como e elevado à primeira, que é igual a e. Portanto, nesse ponto aqui, a abscissa vale e, e a ordenada, nós já conhecemos, ela vale 1. No nosso primeiro método, nós vamos integrar com relação a x. Já te adianto que esse é um método menos eficaz. Isso porque, primeiramente, o nosso retângulo infinitesimal com base dx, ele terá até esse ponto a função de baixo, y igual a 0, que corresponde a esta reta aqui, o eixo x. E aqui a função de cima, y igual a 1. Porém, depois desse ponto, a nossa função de baixo passa a ser a função ln de x e a função de cima permanece a mesma. Portanto, nós temos que quebrar essa integral em duas. E o segundo motivo pelo qual essa resolução é mais difícil vem a seguir. Então, vamos começar integrando em x. Nós temos duas regiões. Essa região retangular, integral de 0 a 1, de função de cima menos função de baixo, 1 menos 0, vezes dx. Claro que essa região ela é um quadrado, aqui um pouco fora de escala, com base 1 e altura 1. Portanto, a sua área, como veremos a seguir, é igual a 1. E o segundo trecho é a integral de 1 até e de 1 menos ln de x dx. Nós podemos dividir essa integral em duas. Integral de 1 a e de 1 dx menos integral de 1 a e ln de x dx. 1 menos 0, que é igual a 1. Integral de 1 é igual a x que varia de 0 até 1. Portanto, nós ficamos aqui com x que varia de 1 até 0, 1 menos 0, mais integral de 1 novamente, x que varia de 1 até e, menos a integral de 1 a e de ln de x dx. 1 menos 0 é igual a 1, mais e menos 1, substituindo aqui os limites superior e inferior respectivamente, menos a integral de 1 até e de ln de x dx. Podemos cortar 1 com menos 1, ficando com e, mais a integral, ou menos a integral de 1 até e de ln de x dx. E essa integral aqui, para ser resolvida, necessita de uma técnica, integração por partes, o que torna essa resolução um pouco mais complexa. Utilizando a integração por partes, nós devemos lembrar da palavra LIAT, onde nós temos a prioridade na escolha de u, ranqueada entre essas funções. No caso, a primeira função, que ganha mais prioridade, funções logarítmicas, depois inversas, trigonométricas, depois algébricas, trigonométricas e exponenciais. Portanto, nós vamos escolher aqui como o ln de x e o du será igual a dx. Se u é ln de x, du é igual a 1 sobre x dx. Portanto, dv, que é igual a dx, implica que v é igual a x. Lembrando que a integral de u dv pode ser reescrita como o v menos a integral de v du, e que caso tenhamos limites de integração, eles aparecem também na integração por partes. Nós ficamos com u vezes v, x ln de x, que varia de 1 até e, menos a integral de 1 a e de v du. X vezes 1 sobre x pode ser reescrito como 1 ou apenas como dx. Portanto, nós temos aqui x ln de x, que varia de 1 a e, menos x, que também varia de 1 até e. Dado que ambos os termos variam de 1 a e, nós podemos reescrever a expressão da seguinte forma. Substituindo o limite superior, e vezes ln de e, que é igual a 1, menos e, menos substituição do limite inferior, 1 ln de 1, que vale 0, menos 1. Portanto, nós temos aqui e menos e mais 1, que é igual a 1. Voltando ao passo anterior, se a nossa integral é igual a 1, a nossa resposta final fica e menos 1. Nós acabamos de encontrar, então, a área delimitada por essas curvas com relação a x, ou integrando em x. Integrando com relação a y, esse processo se torna muito mais fácil. Isso porque não só a integral a ser calculada será mais tranquila, como também não existe nenhuma transição entre a função à direita, que sempre será y igual a ln de x, claro, reescrita, como nós veremos a seguir, e a função à esquerda. Lembre-se que aqui nós temos a reta x
igual a zero. Para integrar com relação a y, nós precisamos isolar x nessas equações. No caso, aqui nós já temos x igual a zero e esta aqui nós vamos reescrever, dado que ln de x é igual a y, isso implica que log x na base e é igual a y, uma outra maneira de escrever a mesma equação. Sendo assim, e elevado a y é igual a x. Temos aqui então a nossa equação e o nosso intervalo de integração pode ser observado aqui. O y varia de 0 até 1. Lembre-se que agora é a variação de y que dita os limites de integração. Portanto, nós temos uma área que é igual à integral de 0 a 1, função da direita, e elevado a y, menos função da esquerda, 0 dy, que é a mesma coisa que a integral de e elevado a y dy, muito tranquila de ser calculada. Ela é igual a e elevado a y, que varia de 0 até 1. Portanto, nós temos e a primeira menos e elevado a 0, que é igual a e menos 1, dado que e elevado a 0 é igual a 1. Como você pode observar, o resultado é o mesmo, mas o método é substancialmente mais simples. E é por isso que é tão importante você dominar essas duas estratégias, se integrar com relação a x e com relação a y.